As sabatinas de Ciro Gomes no Jornal Nacional e na Jovem Pan. Fala galera do canal Ciro Progressista, aqui estou eu com mais uma análise extra nesta quinta-feira, dia 25 de agosto, exatamente hoje completa-se 61 anos da grande campanha da legalidade liderada pelo saudoso, pelo inesquecível, pelo melhor político que esse país já teve, Leonel de Moura Brizola. Viva Brizola! Bom, hoje eu vou comentar principalmente, obviamente, sobre as duas sabatinas de terça-feira no Jornal Nacional e a de hoje de manhãzinha na Jovem Pan, certo? Antes de começar a falar sobre elas e outros assuntos, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, dê like se gostou, dislike se não aprovou e comente sobre tudo que eu vou expor a partir de agora. Se já é inscrito, vocês já sabem, ative o sininho para receber todas as notificações. Beleza? Então, sem mais delongas, vou comentar agora sobre, óbvio com um pouco de atraso, mas ainda reverbera bastante, a excelente sabatina de Ciro Gomes na noite de anteontem, de terça-feira, dia 23, lá no Jornal Nacional. Vocês viram, foram 40 minutos de um bate-papo, quase assim. O Ciro muito cordato, muito sereno, saiu melhor do que encomenda, eu confesso. Conseguiu expor parte importante do PND, do Projeto Nacional de Desenvolvimento, não interrompeu em nenhum momento, não teve cisânia com os entrevistadores William Bonner e a Renata Vasconcelos, mostrou até um pouco de humildade, foi muito provavelmente a melhor sabatina que eu já vi dele em anos. Obviamente, aí vamos para a audiência, sim, foi uma audiência muito grande, maciça, como eu pesquisei ali, vejam aí, só em São Paulo, que é onde se mede melhor, obviamente tem maior densidade, foi 28,1 pontos. Só 3 pontinhos a menos que a audiência do Bolsonaro na véspera. Foi a segunda maior audiência, obviamente, do ano. Vejam essa matéria, por exemplo. Vou deixar tudo aqui para vocês no post fixado. Já no geral, pelo que eu vi, foram 40 pontos. Ou seja, o Ciro impactou milhões e milhões de brasileiros. Porque o Jornal Nacional ainda é o líder, ainda é o principal jornal mais relevante, noticiário, hard news, da TV aberta, do jornalismo brasileiro. E o Ciro soube aproveitar muito bem esses 40 minutos, foi muito melhor que o Bolsonaro, mas muito melhor. Muita gente fala, Bolsonaro foi bem. Não, o Bolsonaro foi 0-0, não perdeu voto nem ganhou, e o Ciro sim, muito provavelmente vai crescer nas próximas pesquisas, porque ele atingiu com essa sabatina um eleitorado que ele ainda não tem, o eleitorado indeciso, que não quer nem Bolsonaro nem Lula. Certamente uma parte expressiva depois dessa sabatina, se não definiu o voto no Ciro, com certeza abriu os olhos e colocou ele no radar como possível candidato à presidência. Então, foi quase perfeita essa sabatina, essa entrevista. Só acho que faltou ele citar ali o Brizola, quando falou do trabalhismo no PDT, e no final falar, obviamente, número 12, que é o número dele, o número do Partido Democrático Trabalhista. Só faltou esses detalhezinhos para ser nota 10, para ser nota 12. Mas enfim, foi melhor do que o esperado, a repercussão foi muito grande, ficou Trending Topics do Brasil mundial durante horas, mais de 200 mil citações e menções no dia 23 à noite, no dia 24 ontem também, durante boa parte do dia. Foi parar aí, inclusive, no encontro, lá no dia 24, com a Patrícia Poeta, enfim, reverberou muito, muito na grande mídia, furou bolhas como nenhuma outra participação, nenhuma outra entrevista que o Ciro tem dado desde que eu estou na militância aí de final de 2015 para cá. Não é? Mas enfim, foi muito bom. Eu acho que é esse o caminho, é essa pegada que o Ciro tem que ser e tem que seguir. Que foi até melhor, um 2.0 em relação àquela participação lá na Globo News. Ele tem que ser didático, objetivo, calmo, sem deixar transparecer a sua ansiosidade. Todo mundo sabe que o Ciro é inteligente, mas ele tem que passar isso com serenidade, sem deixar, obviamente, a assertividade e a firmeza que lhe é peculiar.
não é? Mas é isso, o Ciro conseguiu falar a todo mundo, tirou coelhos da cartola, como é o caso aí desse novo projeto anti-ganância, não é? Se eu pagar 2 vezes o que você está devendo já é quitado. Amanhã na minha live vou dar mais detalhes sobre isso e obviamente também vou falar sobre os adversários, o Bolsonaro na segunda-feira e o Lula nessa quinta-feira. Tô gravando antes, inclusive, daqui a pouco vai rolar a sabatina com o ex-presidente. Amanhã trago detalhes desses dois e, obviamente, também farei reacts e outras coisas. Não é? Mas é isso. Golaço do Ciro. Ciro bateu um bolão nessa sabatina e vamos ver agora quais serão os próximos movimentos na TV aberta. Bom, rapidamente antes de comentar sobre a também boa sabatina lá na Jovem Pan, o Ciro, vocês viram, fez uma agenda até extensa ontem, na quarta-feira, dia 24. Ele começou o dia lá no Paraná, cumpriu agendas com o nosso candidato a governo, o Ricardo Gomide, junto da sua vice, a Elisa, e também a nossa candidata ao Senado por lá, a Desirê, a professora Desirê, não é? Obviamente, sempre acompanhado da grande Gisele Bezerra. Eles foram a caminhadas, depois também lançaram o comitê oficial da candidatura presidencial do Ciro Gomes e também da candidatura do Gomide. Horas depois, ele já saiu da capital paranaense, Curitiba, e foi até a capital gaúcha do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, para participar da homenagem ao eterno Getúlio Vargas. Sim, ontem, dia 24 de agosto, completou 68 anos do suicídio do melhor presidente da história do Brasil. O Ciro falou bastante sobre ele, porque é ali a pedra fundamental, digamos assim, do trabalhismo, do PTB e agora PDT. Ele falou ali no palanque, junto com o nosso candidato também ao governo por lá, o Vieira da Cunha, e a sua vice, a professora Regina Bielina-Vec, que é candidata também a deputada. Obviamente, a grande Juliana Brizola, que também vai ser eleita nossa deputada federal. Ele falou um pouco mais sobre os seus planos, sobre a importância dessa data, de exaltar os legados do Getúlio Vargas, a Carta Testamento, que é um documento histórico e que é tão cara lá aos gaúchos, aos porto-alegrenses e os brasileiros de maneira geral. Nesse evento, isso foi muito fundamentado. Não é? O Ciro também deu uma entrevista lá para a Gaúcha, mas sobre ela, só áudio, eu vou comentar também na live de amanhã. Bom, agora sim, vou falar sobre a segunda sabatina do Ciro, que foi hoje lá no Reduto Bolsonarista, vejam só, Jovem Pan. Foi por volta de 1 hora de duração, o Ciro também, assim como o Jornal Nacional, foi bastante sereno, teve ali um pequeno embate com o Mota, que claramente tem um viés bolsonarista, que ele criticou bastante Getúlio Vargas, fez ilações ao mesmo, deturpou as coisas. O Ciro, de forma respeitosa, discordou dele, deu uma aula de história, verdadeira aula de história ao mesmo, mas não polemizou, não ficou o tempo todo nessa, digamos, cisane, nessa pequena polêmica. Voltou para o que interessa, que é o seu plano de governo. Ele falou sobre, assim como o Jornal Nacional, os seus planos para diminuição da criminalidade, para segurança pública. Falou também, novamente, sobre o nome limpo, sobre as suas propostas que, ultimamente, ele tem batido nessa tecla. Ele também sempre cita aquela frase do Albert Einstein: a definição de insanidade é repetir sempre as mesmas coisas e esperar sempre resultados diferentes. Ou seja, ele bateu de forma muito correta e assertiva e precisa nessa polarização do Bolsonaro, do Lula. Enfim, é como eu falei no Twitter, o Ciro foi copeiro nessa sabatina, porque ele foi em um ambiente hostil, fora de casa, e trouxe consigo os 3 pontos. Não foi tão boa como a do Jornal Nacional, obviamente, nem perto da repercussão da mesma, mas foi bom. Ele colocou ali uma sementinha, certamente, em boa parte da audiência, que é claramente bolsonarista ou conservadora, de direita, enfim. Não é isso. Se o Lula se recusa a ir lá, o Ciro não. O Ciro, todo mundo que o convida para essas sabatinas, entrevistas, escrutínios e debates, ele certamente irá. Aliás, parece que, pelo jeito, Bolsonaro e Lula não vão comparecer aos debates. Que vergonha. Sobre isso,
Amanhã, na sexta-feira, na live solo, falarei mais. Só para finalizar o vídeo de hoje, vocês viram que na agenda do Ciro, hoje de manhã ele foi até a Fundação Abrinq, que é muito importante para a defesa das crianças. Ele assinou o documento ali, Presidente Amigo da Criança. Teve a transmissão do Giro do Ciro no canal oficial dele. Durou mais ou menos meia hora, 30 minutos. Todos esses giros do Ciro, das agendas do Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo, eu vou deixar aqui para vocês. Ele, à noite, foi para o Rio de Janeiro novamente e no final de semana irá para Minas Gerais. Sobre esses detalhes dessa agenda de sexta, sábado e até domingo, vou falar na live dessa sexta-feira. Sim, vai ter live aqui no canal, já falei um pouco sobre isso no vídeo de hoje, mas só para salientar e finalizar o vídeo, eu vou falar sobre toda essa agenda dessa semana, um pouco mais, um extra dessas sabatinas, tanto do Jornal Nacional quanto da Jovem Pan. Vou fazer reacts dos melhores momentos do Ciro no JN e também, obviamente, das falhas, das gafes, tanto de Bolsonaro quanto de Lula no mesmo espaço. Então amanhã, coloquem aí na agenda, dia 26, às 20h12, vai ter live aqui no canal. Conto com a audiência e a participação de todos vocês. Certo? Era isso que eu tinha para falar para vocês no vídeo dessa quinta. Torne-se membro aqui para nos ajudar. São 3 níveis e sempre que possível eu entrego material novo e exclusivo para os membros. Por enquanto temos 11. Por gentileza, nos ajude e contribua, faça a sua parte. Se não puder ser através dos membros, tem um valeuzinho. Ou então o nosso Pix, canal ciroprogressista@gmail.com. Conto com a sua contribuição, qualquer valor vai ser muito bem-vindo, vai ser muito decisivo para a gente continuar aqui com o nosso trabalho nesse canal no YouTube. Beleza? Então é isso, galera. E aí, o que vocês acharam da excelente sabatina do Ciro lá no Jornal Nacional? Vocês gostaram também da sabatina do Ciro lá na JP, no Jovem Pan? O que vocês acharam dessas agendas aí lá no Rio Grande do Sul, no Paraná, enfim, na Abrinq, em São Paulo? O que vocês acharam da TV Ciro? Amanhã eu falarei também um pouco mais sobre isso e as novas propostas, como a Lei Antiganância. Quero saber o que você acha de tudo isso. Deixa a sua opinião, valeu, um abraço e até amanhã.